Devocional de hoje, eu quero ler o texto que está em Mateus 18, do 21 ao 35, que fala sobre perdão, né? O texto diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então Jesus contou essa parábola aqui sobre o perdão, e eu queria destacar três coisas, né, que eu vejo nesse texto aqui, três perguntas, né, que a gente pode fazer. A primeira é por que nós devemos perdoar, a segunda é quantas vezes nós devemos perdoar, e a terceira é se não perdoarmos, o que acontece se não perdoarmos, né? E são três coisas que a gente vê nesse texto aqui. A primeira, por que nós devemos perdoar? No texto está bem claro que aquele servo ele tinha uma dívida para com o senhor dele e ele implorou, né? Ele não tinha como pagar e ele implorou para que fosse dado um tempo para ele pagar. O senhor daquele servo perdoou aquela dívida grande que ele tinha, que ele não ia conseguir pagar, perdoou aquela dívida, e ele não fez o mesmo, né? Então, assim, por que nós devemos perdoar? Porque toda ofensa que a gente possa sofrer de alguém, seja quem for, qualquer ofensa que a gente vai sofrer é menos do que o nosso pecado contra Deus. Então, assim, não é uma simples... Jesus ele não sugeriu que a gente poderia perdoar. É uma ordem, né, que a gente deve perdoar, porque a nossa dívida é grande para com Deus e Deus tem misericórdia de nós. E a segunda coisa é, quantas vezes nós devemos perdoar? No texto, quando Pedro pergunta para Jesus, ele fala até 7 vezes, Jesus fala até 70 vezes 7. Mas a questão não é só o 490, porque se fosse só 490 já seria muito, né? Porque muitas vezes uma pessoa erra conosco assim e a gente 2 ou 3 vezes a gente já tem dificuldade de perdoar. Às vezes uma vez a gente já tem dificuldade de perdoar. Imagine 490. Mas a questão não é o número em si. A questão é que como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar também. E Deus perdoa todo aquele que se arrepende, não 1 ou 2 vezes somente.
Então, assim como Deus nos perdoa, a gente tem que perdoar também. E aí a última pergunta é: e se nós não perdoarmos? A questão de perdoar não é só se a gente quiser, não é só se a gente sentir. A questão de perdoar é como obediência a Deus, é um mandamento de Deus para a gente perdoar. Então a gente não tem essa opção de não perdoar. Mas pode acontecer de a pessoa ela não querer perdoar. E aí o que a palavra de Deus diz aqui? O versículo 34: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se a gente pesquisar o que significa verdugo, né? A descrição é quem maltrata ou aplica castigo em outra pessoa, né? Então, assim como esse servo que não quis perdoar o conservo dele, ele foi castigado porque ele recebeu um perdão e ele não queria passar esse perdão para frente, assim também Deus não nos perdoa se a gente também não perdoar. E isso mostra que Deus é justo. Então, como nós queremos o perdão de Deus e a gente não quer dar perdão a outra pessoa que erra com a gente. Então fica essa reflexão aí, que a questão do perdão não é só quando a gente sente, não é só quando a gente quer, mas é uma questão de obediência ao mandamento de Deus.